Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que seria egoísta da nossa parte guardar para nós todo o talento, toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a inteligência que Deus nos deu, ou todo o conhecimento que nós temos acumulado e guardar isso para nós, não compartilhar com ninguém, não transmitir isso para ninguém? Esses dias eu estava pensando que tudo que nós desfrutamos hoje é resultado da inteligência, da sabedoria compartilhada de outras pessoas. E isso me motiva a entender que cada pessoa tem um papel a ser desenvolvido. Cada pessoa tem uma tarefa, um propósito, essa inteligência que você carrega, esse entendimento que você carrega, ele pode até ser pouco comparado a outras pessoas, mas ainda assim existe um propósito. Toda inteligência, todo conhecimento, ele pode ser desenvolvido, ele pode crescer, ele pode se tornar gigante, ele pode ter um propósito. E talvez você que está do outro lado ainda não parou para pensar no tamanho, na dimensão de onde você pode chegar, de onde você pode ir por causa daquilo que você carrega. O que acontece, eu acho, é que às vezes a gente está tão envolvido, às vezes pelos problemas, pelas dificuldades, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente não consegue perceber essas coisas. Mas existe um texto bíblico que fala exatamente sobre isso. É um texto que está no livro de Juízes, que conta a história de Gideão. Gideão, ele está envolvido por uma questão muito ruim. O inimigo havia conquistado a sua terra, os inimigos haviam saqueado tudo que eles tinham, era muito difícil plantar, era muito difícil guardar alguma coisa. Gideão viu aquilo que ele plantava, aquilo que eles cuidavam sendo levado, e isso foi criando em Gideão, sem ele perceber, uma certa resistência, um certo bloqueio que ele não conseguia perceber as suas próprias capacidades. Até que Deus se manifesta a ele e vem falar com ele: Gideão, homem valoroso, Deus é contigo. E ele começa a colocar para fora tudo aquilo que ele sentia de negativo. E Deus, pela segunda vez, fala com ele: vai na tua força, você vai livrar o povo de Israel. E Gideão olha para si mesmo e diz assim: eu não posso fazer isso porque eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre, eu pertenço à menor tribo de Israel, eu não consigo fazer essas coisas. Ou seja, Deus estava vendo em Gideão uma capacidade, um talento, uma força, um valor, um vigor, uma capacidade que era tão grande que podia livrar toda uma nação, que podia trazer transformação para todos que estavam à sua volta. E Gideão não conseguia ver isso nele. Ele não conseguia se enxergar assim. Ele olhava apenas para o momento que ele estava vivendo. Ele olhava para as dificuldades, ele olhava para a situação, ele olhava para si mesmo, ele olhava para a condição atual da sua família e ele achava que ele jamais teria condições de fazer algo tão espetacular, tão extraordinário, como livrar uma nação inteira, um país inteiro, levar aquelas pessoas a serem donas da sua própria terra novamente. Então, baseado nisso e em muitas outras coisas, eu fico pensando, tudo aquilo que você desfruta hoje é resultado do talento, da capacidade que alguém resolveu é, colocar em prática, que alguém resolveu compartilhar com a gente. Preste atenção, você tem um talento, você tem uma capacidade. Talvez não seja o mesmo que outra pessoa tem, mas você tem. Talvez você tenha a capacidade de se comunicar, de falar com as pessoas, de entender elas, de dar uma palavra assim de ânimo, de conseguir aconselhar um casal. Talvez você tenha a habilidade de falar com os jovens, de falar com os senhores, com as senhoras. O que nós carregamos tem um propósito e é ajudar pessoas, é fazer com que outras pessoas às vezes saiam de situações difíceis e comecem a ter uma vida transformada, uma vida abençoada. Não devemos ser egoístas em guardar para nós todo o talento, toda a capacidade que nós temos. Existe, claro, algumas coisas em nós que são mais fortes do que outros. Temos alguns pontos mais fortes e outros não tão fortes assim. Por exemplo, eu sei tocar alguns instrumentos.
mas eu reconheço que não é o meu ponto forte. Quando eu entrei na igreja em 2001, eu logo percebi que tinha uma facilidade muito grande em olhar a Bíblia, em ler, entender os textos, de entender a mensagem, de extrair dos textos bíblicos mensagens que poderiam ser pregadas, conselhos que poderiam ser aplicados em várias áreas da vida. E eu percebi que outras pessoas tinham muita dificuldade em entender. Muitas pessoas tinham muita dificuldade em extrair da Bíblia aquilo que para mim era algo muito simples de se fazer. Então eu percebi que nós temos talentos e capacidades que foram dadas por Deus para que a gente possa ajudar outras pessoas. Existem pessoas que estão esperando você se levantar. Existem pessoas que estão esperando você se levantar da onde você está e começar a usar toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a graça que Deus tem dado a você para que elas também sejam abençoadas. Sabe, Jesus ele veio na Terra e fez um trabalho assim, coisa maravilhosa, porque ele pegou pessoas que estavam em um contexto em que elas estavam cuidando apenas da própria vida delas. Elas estavam apenas usando as suas capacidades ali para sobreviver. Elas não conseguiam dar um conselho, elas não conseguiam ajudar ninguém. Mas quando Jesus chegou na vida dessas pessoas, que transformou eles depois em seus discípulos, essas pessoas que eram desequilibradas emocionalmente, pessoas que não tinham às vezes tinha muitas desavenças pessoais com outras pessoas, essas mesmas pessoas, depois de um tempo, foram enviadas para curar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Foram pessoas que escreveram livros, foram pessoas que curaram os enfermos em nome de Jesus, receberam capacidades espirituais, além das capacidades naturais que eles já possuíam. Então pense bem sobre isso. Você tem capacidade, você tem inteligência, foi dada por Deus por um propósito. Não seja egoísta. Trabalhe, desenvolva, dê rumo, dê vida ao que Deus te deu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus traga vitória sobre a nossa vida. Amém? E se você puder, claro, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe um comentário se você concorda, se você discorda, se você tem um talento, tem uma capacidade, se você se sente travado, se você com certeza vai conseguir colocar para fora isso aí, toda essa capacidade, todo esse talento. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.